Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe aqui, espero que todos estejam muito bem. Vídeo rápido para falar sobre o que eu estou de olho, além de Banco do Brasil, Petrobras também, a questão aí da governança voltar a ser discutida, né? Se vai perdendo o rumo com relação a investimentos, olho também, né, da Petrobras rondando a Cosan, salvação da Raízen, tudo mais, nós vamos falar sobre isso. E Banco do Brasil, né, um certo fôlego aí em relação às quedas recentes no papel, mas hoje nós tivemos uma fala que me chamou a atenção, é de um gestor, vou compartilhar com vocês, e vocês colocam aí a sua opinião no comentário, nos comentários, aliás, se faz sentido, se compactua ou não com essa informação, com essa fala aqui do gestor da Elegance, né, que é gestor aí de fundo e já teve investimento em Petrobras, Banco do Brasil e tudo mais. FESA 4, esquecida ou sem gargalo de alta recente, tá? Nós vamos falar também desse papel, estou com ele no radar. Eu falo também aqui o que me chamou a atenção. Hoje nós tivemos um pregão marcado por ainda um alto volume em Banco do Brasil. O papel encerrou mesmo os 21, 2% de alta, então mais de quase 60 milhões aí de volume. Vai chamando a atenção que no curto prazo era esperado uma forte queda e, na verdade, recuperação do papel, né? Ou seja, o terror cantado, né? Então, a tragédia anunciada, ela não se concretizou. Pelo contrário, ao menos no curto prazo, 2 pregões consecutivos de alta. Na minha visão, sigo com o mesmo pensamento, cautela é o nome, tá? Então, fiz alguns aportes nos 18, depois 19. Fiz também, é bom lembrar que eu fiz aporte nos 22, 21, 23, ou seja, todo esse cenário de queda, para quem segue aqui o canal, né, nós participamos, nós estamos participando desse cenário. Então, acredito eu, né, para esse investidor que está no mesmo barco que eu, né, ou seja, tem posição, não pretende vender, não vendeu, vai pegar a maré agora de baixa dos dividendos, sabe que essas pequenas altas aí não é muita coisa, tá? Pelo contrário, quando, na minha visão, os dividendos pararem de pingar, acho que o Banco do Brasil vai ficar esquecido por um período, eu apostaria nisso, né? E deve ali ficar um longo período de lado, laterizado, nos entregando também bons preços e também disciplinares, né? Meses seguidos, quem sabe ali entre os 20, 22, 23, praticamente largado e depois recua. Então é essa a minha visão aqui primária, claro, sempre podendo adaptar ela, né. Caixa Seguridade 13,83, 1% de alta, hoje é um outro papel que, para mim, muito se olhou para Banco do Brasil e esqueceu-se da Caixa Seguridade, que tem dividendos trimestrais aqui, pode ser sim um bom substituto na sua carteira, se você estuda aí uma empresa para uma constância maior de dividendos, tem um seguro ali por trás, em suas receitas, lucro previsível, crescimento estável e tudo mais. Então, a política de dividendos boa também, com bom histórico, então coloque aí nos seus estudos. Semin 3, 4,88, chegou a negociar os 4,90, vai também, aí com alguns pregões, né, tentando ter essa alta. Petrobras praticamente no 0 a 0, Ferbasa 6,22 e está no meu radar, não estava, tá, por mais que eu estude a empresa um tempinho, conheço um pouco por cima, mas é aquilo, né, você vai prestando atenção em outras empresas e vai deixando algumas outras de lado. É o caso aqui da Ferbasa e nós vamos falar sobre ela, que voltou a me chamar a atenção. Irani, outra small cap aqui da carteira, 7,51, 1% de alta hoje, porém abaixo dos R$ 8 para mim é um ativo que, né, se continuar nesse patamar, vai se traduzindo também em uma boa oportunidade, pelo menos para avaliação. Mudando o jogo aqui para Ferbasa, né, no 6,22, aqui, né, 27% de queda em relação ao ano passado, um ano, um papel praticamente esquecido, pesa aqui para a Ferbasa por ter, né, esse tagalong zerado, ou seja, caso o controlador fosse realizar venda aqui para uma outro possível comprador, o minoritário não teria direito ao preço de venda por parte aí do controlador, ou seja, não teria o mesmo direito, tá? Então é um fator aqui que pesa em relação à Ferbasa. Mas hoje negocia a um P sobre VP em 0,6 vezes, né? Não é o menor valor da série histórica, mas é muito comparado lá ao ciclo de 2015, quando virou, né? Quando virou aqui, ó, em 2022,
aí você vê, né, que praticamente o papel também vira. Nós temos um ciclo de baixa, o lucro por ação demonstra isso, de 2022 para cá é o ciclo de baixa, porém, aqui no quando eu falo de endividamento, dívida líquida sobre EBITDA, você tem uma empresa que o endividamento dela é negativo se comparado com a geração de caixa, né, o fator, geração de caixa pelo endividamento líquido, tá. Então isso aqui pesa muito para uma empresa que gera muito fluxo de caixa. Dando continuidade, é importante lembrar que a Ferbasa, né, ela é líder no segmento de ferroligas no Brasil e na América Latina, 90% da receita da empresa vem disso, e quando, né, ela paga um bom dividendo, ela paga ali em meandros da virada do ciclo de aço, né, então é um ativo para estar de olho para a virada do ciclo, tá. Não sabemos quando que é essa virada, isso inclui as siderúrgicas no geral e também as empresas de mineração, mas quando acontecer, acredito eu que, né, para quem vai formando aí uma boa pequena, uma média posição, algo em torno de 5 a 10% do patrimônio, é algo interessante, tá? É no mínimo algo interessante que acontece ali, com Ferbasa e já aconteceu algumas vezes, tá? Inclusive é uma das empresas que, na sua história, por mais que não tenha o tag along, mais entregou alta aí, em valorização ao acionista, né, junto com dividendos. E também, né, você vê aqui uma característica que é quando, né, você tem ali um ciclo de alta, ela entregar boa parte do lucro aos acionistas, inclusive, né, recente, mesmo com lucro baixo, por causa da Fundação José Carvalho, que é praticamente sustentada pela empresa, tá. Antes, pessoal, de continuar falando da Ferbasa, é importante mencionar aqui a parceria, que eu acho que seria algo interessante para muitos investidores que ainda não têm um rumo certo com relação à sua vida financeira ou quer ter um acompanhamento melhor, tá, aqui de um profissional, a W Wealth, então traz isso daqui, como uma oportunidade de diversificar, né, e democratizar para o pequeno investidor o acesso, tá, a investidores aqui profissionais, então que estão atuando no mercado e vão te ajudar também no mapeamento financeiro, então aqui a cuidar da sua vida financeira de maneira bem interessante, tá. O QR Code vai estar na tela, o link também do site para você avaliar os produtos também estará na tela, para você ter aqui melhor, decisão, tá. No plano seguinte, o que que nós temos sobre Ferbasa? Nós temos a questão de geração de caixa, é uma empresa com todos os defeitos do momento, né, do setor cíclico, uma empresa que gera ali muito caixa. Por exemplo, gerou mais de 100 milhões de caixa em um único trimestre e parecido inclusive, né, parecido com os trimestres recentes, né, aliás, superior a uma recuperação ao segundo trimestre de 2024, e o que é parecido é um fluxo de caixa, tá, fluxo de caixa parecido lá com o segundo trimestre lá de 2024 e um pouco parecido também com, o topo lá, né, de alta de 2022. Então, é importante mencionar que ela hoje, né, tem mais de 300 milhões de caixa, sim, em comparação com a empresa que vale 3 bilhões em bolsa, né, praticamente aí, se eu não me engano, era 3 ou 2 bilhões o valor de mercado, então daria entre 8 a 10 vezes, tá, se eu não me engano aqui, você estaria pagando pelo caixa da empresa hoje para uma empresa que nós vimos ali que a relação dívida líquida sobre EBITDA é negativo, tá. Então, aqui eu trouxe mais para compartilhar com vocês, para vocês estudarem aí, colocar no radar, novos aportes eu entraria abaixo, né, aí dos, R$ 6, uns 5,80, 5,70, iniciaria a posição para estudando ali novos aportes também em preços melhores, tá. Com relação à Petrobras, nós vamos falar dela hoje, 30,36. Algumas questões me chamaram a atenção nesse final de semana, uma delas é a informação, segundo o jornal o Globo, de que a Petrobras, né, avalia um investimento na Raízen. Aí, né, tem que ter muito cuidado com as duas partes, né, a parte interessada em simplesmente falar que a governança da empresa já era, sem ter o único papel da empresa, sem acompanhar o que está acontecendo, e também, né, a parte interessada em hiperdefender a empresa, tá? Então é importante ser neutro aqui, mesmo tendo ações da empresa. Aqui, o que que eu entendi, pessoal? O que que a Petrobras quer fazer? O governo atual, junto com a Petrobras, acreditam que no governo Bolsonaro, a venda lá, né, da antiga Petrobras Distribuidora, ou BR Distribuidora, foi um erro, tá, pra Vibra Energia. E, hoje você tem ali ainda uma cláusula, né, até
o ano de 2029, se eu não me engano, a Petrobras não pode voltar ao segmento de energia, distribuição, tá, de combustíveis, aliás, porque você tem essa cláusula e tudo mais, utilização da bandeira e tudo mais. Só que a Petrobras quer utilizar, né, desse fim de vida aqui da Raízen no curto prazo, é um ciclo muito ruim da Raízen, para a entrada, né, no segmento de distribuição. Para isso, ela compraria alguns ativos estratégicos, é a informação do jornal O Globo, ou até mesmo participação na Raízen. Então, vamos acompanhar. De antemão, eu acho que é no mínimo questionável, tá? Por quê? Não é nem pela questão do segmento, se é ruim ou ruim. Não, não é isso. Por exemplo, o time, né? O momento hoje. Hoje, né, nós temos praticamente a guerra da Rússia com a Ucrânia, que pode ter o seu fim, tá? Com isso, um lado positivo, né? Pensando aí como ser humano, mas com isso, né? Você tem o petróleo Brent que deve ter uma leve queda, uma queda, a tendência é essa, porque você tem a Rússia voltando a competir, né, a depender aí do fim das sanções e tudo mais contra a Rússia, voltando a competir no segmento de petróleo. Então, vamos acompanhar isso daqui. E, né, uma empresa petrolífera, é o caso da Petrobras, é importante ter caixa para diferentes segmentos e também situações de momentos, tá? Outra fala da CEO hoje é a entrada, tá, no mercado de gás de cozinha novamente, distribuição no mercado de gás de cozinha, que já foi aí muito forte com a Liquigás, né? Aqui a fala dela: o GLP está se transformando em negócio altamente lucrativo e nós queremos participar. Ponto. Temos que participar do mercado de GLP, faturando e ajudando a discipliná-lo. Isso aqui pode não, né, ser bem visto pelo mercado, mas vamos acompanhar. Na minha visão, são fatores, no mínimo, questionáveis, que pode, para quem é o meu caso aqui, quer comprar mais Petrobras a preços atrativos, tem esse ano, tem o ano que vem as eleições, e o mercado, tudo indica que já começa a questionar, né? Hoje foi o gestor aí da Elegance que, né, acredita que as estatais estão sendo sucateadas. No último vídeo, lá na sexta-feira, eu falei sobre a Vista Capital, que também acredita que Petrobras, no momento, está sofrendo, né? Então, vamos acompanhar. Tem uma fala dele aqui falando, né, que no momento as empresas estão sendo utilizadas, as estatais, para driblar questões fiscais, tá? Ainda, inclusive, ele cita aqui Banco do Brasil, tá? Mas, na mesma fala, ele acredita, né, que se o Brasil não se atrapalhar, não escorregar em casca de banana, será possível surfar um pouco mais junto com esse cenário global, que seria, aqui eu já coloco, né, a questão da possível queda de juros. Primeiro, uma queda de juros lá fora, tá? Hoje foi muito discutido isso, é um fator positivo para nós emergentes, que seria automaticamente uma queda de juros aqui no Brasil, contratada lá no final do ano, pelo menos, tá? Ontem nós tivemos também notícias do final de semana que o Tarcísio deve vir aí como candidato a presidente. De antemão não é o meu candidato, tá? Mas deve ser o candidato aí da Faria Lima e deve ser o candidato aí do mercado no geral, tá? O otimismo aí do mercado seria baseado um pouco nisso também, com relação. Hoje nós tivemos até queda, né, na taxa de juros. Inclusive, o Tarcísio, nesse final de semana, se reuniu com CEOs aí de bancões e tudo mais. Então, é importante estar de olho nesse movimento aqui, que pode estar sendo antecipado com relação às eleições de 2026. Para falar sobre isso, Banco do Brasil, né, 28% de queda nos últimos 6 meses. Para quem pegou agora nos 18, hoje, né, e nos 21, isso daria mais de 14% de alta recente. Mole, mole, fácil, fácil, tá? Para quem aí está de olho, claro, mas para mim tem muita água para rolar debaixo, né, dessa ponte. É importante o investidor ter cautela sempre, cabeça no lugar, e caixa não faz mal para ninguém. O que eu quero demonstrar aqui? Nós tivemos um dado recente do Globo Rural, que julho, né, parece aí não está sendo um bom mês ainda para desembolso de crédito rural, tá? Queda de 25% com relação aos dados do Plano Safra de julho. Mas o Banco Central, junto com o Ministério da Fazenda, contabiliza isso de maneira diferente, né? Acredita aí que não é um cenário tão ruim assim com relação a crédito. Primeiro mês do Plano Safra teve retração de 25% no total de valores desembolsados pelas instituições financeiras. Ou seja, isso aqui quer dizer que as instituições financeiras, vendo a inadimplência em alta,
fecharam um pouco ali a torneira, tá. Então, por exemplo, com relação ao ano passado, 32 bilhões de crédito foram cedidos no Plano Safra, enquanto em julho apenas 24 bilhões, tá. Um outro dado é que houve, né, menor financiamento aí de máquinas, segundo dados aqui do Programa de Financiamento de Máquinas e Implementos do Agro. Então, menor número com relação a 2014. A questão aqui, bancos estão fechando a mão ou baixo interesse? Eu acho que pode casar os 2, tá. Inclusive, um olho que nós devemos ter, pensando em Banco do Brasil e outros bancos, é que, né, a inadimplência ela dispara no agro e preocupa bancos, tá? A questão é como que os bancões reagiram. Para mim, Santander e Banco do Brasil sofreram mais, enquanto que Bradesco e Itaú sofreram menos, né? Você vê o CEO do Santander um pouco mais preocupado, mas o Bradesco diz que tem uma linha aí mais avaliada, né, no segmento, então não tem tanto problema. Já o Itaú, mesmo tendo também muita exposição ao agro, ali só 5% de pedido de RJ para o segmento agro, né? Então, mais 130 bilhões é a carteira. Aqui, um fator também, em comparação com o Banco do Brasil, me chamou a atenção depois do reboliço todo do balanço, né? É que Banco do Brasil, isso não vale só para essa atual, né, diretoria, mas diretorias anteriores, parece que, né, tinha uma cultura de lidar com o cliente mais ali, no mínimo familiar, né? Não, se você está sofrendo agora, vem cá, pega mais crédito, no sentido do agro, né? Principalmente o segmento agro. E agora parece que, ao menos tudo indica, segundo falas, inclusive do vice-presidente, é que estão chegando mesmo e pedindo também garantias, né? Pedindo ali garantias, mas vamos acompanhar como que isso irá se desenrolar. Lembrando que não tem nada muito certeiro com relação aos resultados de Banco do Brasil e sua recuperação, ao menos em 2025. Boa parte dessa recuperação contratada é pensando em 2026. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá? O vídeo não representa uma recomendação de compra ou de venda de ativos. Falamos sobre Petrobras, falamos sobre essa perspectiva que pode nos abrir uma boa janela de oportunidade, seja pelo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, quem sabe aí nas próximas semanas, e queda de petróleo e depois, né, queda em Petrobras, seja também pela besteira que pode ser falada tanto pela diretoria, tanto por políticos, nos dando aí boas oportunidades. E também Banco do Brasil estamos de olho sim, mesmo em alta. É importante lembrar, né, que para quem vem acompanhando esse ciclo, é um ciclo aí que compras, eu realizei compras, por exemplo, tanto nos 22, 23, agora nos 20, depois 19, depois 18, e estou calmo, tá? Estou bem cauteloso. Pessoal, vou encerrar por aqui. O vídeo não representa uma recomendação da compra ou da venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente e até o próximo. Valeu demais.